Olá, pessoal da Escola Fênix, tudo bem com vocês? Professora Érica aqui para mais uma aula e atividades online. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos chamar lá o nosso calendário. Hoje é terça-feira, dia 18 de agosto de 2020. Mais uma semana abençoada para todos. E nós estamos falando essa semana sobre os meios de transporte e os diferentes meios de transporte. Vamos relembrar? Bom, os meios de transporte são utilizados para o deslocamento de produtos para os mais diversos locais, dentro do município, entre os municípios, entre os estados, de um estado para o outro e até mesmo entre países. Além disso, eles são fundamentais para as pessoas irem de um local para outro. Por exemplo, para nós irmos de casa para a escola, da nossa casa para o trabalho, da nossa casa para o mercado ou para outros locais. E desses locais, de volta para a nossa casa. Há diferentes tipos de meios de transporte. Lembra que nós conversamos ontem? Alguns meios de transporte cruzam os céus, outros navegam pelo mar ou pelos rios, e há os que circulam por terra, em ruas, avenidas, estradas ou até mesmo sobre os trilhos. Isso mesmo! Assim, nós classificamos esses meios de transporte. Eles podem ser aéreos, aquáticos ou terrestres, tá? Então, o transporte aéreo, aquático, ferroviário e rodoviário. Vamos relembrar? Ontem a professora colocou os meios de transporte, esses aqui, os rodoviários, os terrestres, né? Então, vamos relembrar a bicicleta, o ônibus, a carroça, o trem. Todos esses meios de transporte são terrestres. Hoje nós vamos falar sobre os meios de transporte aéreos. Quem se recorda? Bom, os meios de transporte aéreos mais utilizados são os aviões e os helicópteros. Olha lá o avião. A vantagem desse tipo de transporte do avião, por exemplo, é percorrer longas distâncias em pouco tempo. Olha que legal, olha que curiosidade interessante. Então, um local, por exemplo, onde um ônibus vai demorar muito tempo para chegar ao destino, porque ele vai pegar a estrada, o avião vai pelo ar e vai muito mais rápido, num período de tempo curtíssimo comparado aos outros, tá? No Brasil, os aviões transportam muitas pessoas e também produtos, mas essa opção não está disponível para todos, tá? Em muitos municípios não tem aeroporto, por exemplo, e o custo da passagem ainda é muito alto. Então, relembrando, os meios de transporte aéreos, os principais são o avião e o helicóptero. E também nós temos os aquáticos, os meios de transporte aquáticos. São aqueles que se locomovem pela água. São os navios, os barcos, as canoas, as lanchas, as jangadas, as balsas, tá? Então, comparado com outros, o transporte aquático tem baixo custo, isso mesmo, ele custa baixo. Apesar disso, considerado a grande quantidade de rios e o extenso litoral do nosso país, ainda é um meio de transporte pouco usado entre os municípios brasileiros.
Olha lá, ó. Aqui, ó, o navio. Agora, nós vamos falar sobre o transporte ferroviário. Isso mesmo. Olha lá, transporte ferroviário, os trens. O trem. Olha lá a foto do trem, a imagem. A professora vai colocar aqui para vocês. Atualmente, os trens ainda são pouco usados no Brasil. No entanto, eles ainda cortam os trechos do país com cargas muito importantes e transportam muitos passageiros. Olha que legal o trem! Agora, para fechar a nossa aula, o transporte rodoviário. Olha o ônibus. O transporte rodoviário, a professora vai colocar aqui. O transporte rodoviário abrange todos os veículos que se deslocam em ruas, estradas ou rodovias. Por causa do uso de veículos que consomem muito combustíveis e que requerem constante manutenção, esse tipo de transporte não é mais econômico, tá? Apesar disso, ele é o mais utilizado aqui no Brasil. Mas, para ser eficiente, o transporte rodoviário necessita de ruas e estradas em condições boas de uso, tá? Estradas pavimentadas, sem buracos, com uma boa sinalização, com acostamento, no caso das rodovias, tá? Porém, não é essa a grande realidade das vias aqui do Brasil. Ainda nós precisamos melhorar muito. Então, vamos relembrar para finalizar. Transporte aéreo, o avião. Transporte aquático, o navio. Transporte ferroviário, o trem. Olha lá a imagem. E transporte rodoviário, um exemplo aqui, o ônibus. Isso aí, mais uma aula online. Obrigada pela presença de todos vocês e até a aula de amanhã. Um beijo!